o texto bíblico, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu, Paulo, sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E junto com o irmão Timóteo escrevo esta carta ao povo de Deus que está na cidade de Colossos, aos que são nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Agora, versículo 15. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Ele é o primeiro filho, superior a todas as coisas criadas. Porque por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, o que se vê, o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Cristo já existia antes de tudo. Em união com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é a origem da vida do corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em todas as coisas. Porque é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele fez a paz por meio da morte de do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele, por causa das coisas más que faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus fez de vocês seus amigos, para trazê-los à presença dele, santos, puros e sem culpa nenhuma. É claro que vocês devem continuar fiéis sobre alicerce firme e seguro, não se afastando da esperança que receberam quando ouviram as boas notícias do Evangelho. Foi dessas boas notícias que eu, Paulo, me tornei servo, e são essas mesmas que eu tenho anunciado em todo o mundo. Versículos 15 agora até 23 da carta aos Colossenses.
as perguntas não desaparecem dentro de nós. Elas se refugiam sobre a superfície de nossas mentes, implorando sair. Na hora da crise pessoal, na hora de um tumulto social, estas questões rompem de seu esconderijo dentro da gente e pulam silenciosamente nos corredores de nossas mentes. As tragédias, o sofrimento, o enigma de nossa existência humana, tudo isto exigem resposta. Vocês sabem, nunca haverá paz até estas questões serem resolvidas. Elas fustigam nosso intelecto como um inquérito não acabado. Então, quais são estas perguntas? Eu tenho algumas que eu gostaria de apresentar, você devia ter outras. Mas uma seria isto: como podemos crer num Deus bondoso num mundo tão mau como o nosso? Outra: como podemos explicar o mal se Deus é todo poderoso, todo conhecimento, todo amor? Se Ele conhece e não liga, ou se Ele liga é impotente em nos ajudar um outro? Se Deus é todo poderoso, então por que Ele não faz algo? Por que Ele não se interpôs e banir o pecado de uma vez para sempre? Porque se Ele é todo poderoso, por que Deus não interfere e destrói o mal? Por que Ele não simplesmente acaba com o sofrimento humano? Outra: se Jesus Cristo morreu na cruz pelo mundo inteiro, então por que existe ainda pecado neste mundo? Outra: se o mundo está ainda em dificuldades depois de 2000 anos, então que nos assegura que Cristo é o único caminho para Deus? Talvez Ele seja apenas um caminho entre muitos. Bem, perguntas como estas e outras que você tem, ou de vez em quando entra na sua mente, elas exigem que nós tenhamos cabeça certa. Há tempos quando as pressões da vida, as dificuldades dos relacionamentos, os problemas nos rodeiam tanto que é hora de parar para bem pensar. O pensamento confuso implica uma vida atrapalhada. A confusão em nossos corações sobre a vida é o produto do conflito em nossas mentes. Eu gostei muito de que um teólogo famoso falou o seguinte: não existe nada no meu coração que não tinha sido primeiramente em minha mente. Ele acertou, é isso mesmo. O que estará em nossas mentes, gente querer ou não, controlará o que está em nossos corações. Eu volto aqui a minha briga com Deus, isso, a raiva que eu tinha, espero que eu não tenha mais, a hostilidade era isso. Eu nasci como você e eu passei a infância quando eu não tinha condições de enfrentar os traumas, as humilhações e tudo isso que eu passei na infância, igualzinho a você. E ainda eu sou marcado na minha subconsciência e para sempre, gente. Não há nada no meu coração, no seu, que não passou primeiramente por nossa mente, gente. Então é claro, nós temos que ter pensamento certo. Nós temos que ter a cabeça certa. Emoções turbulentas, vontades paralisadas, corpos contaminados pela tensão, todas são, no fim
do pensar erroneamente. Talvez nunca tivesse a vida na história toda, talvez toda geração fale isso, mas em que mais carecemos de pensamentos claros sobre Deus, sobre Cristo, sobre a cruz e sobre a implicação do Evangelho nas questões duras desta vida. Mesmo assim, os cristãos do primeiro século, estes a quem Paulo escreveu a carta, enfrentaram estas mesmas perguntas. Muita coisa mudou em 2000 anos, mas as perguntas são as mesmas. E respostas tortas quase os destruíram. Então, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, foi um esforço para ajudá-los, foi um esforço para pôr em ordem seus pensamentos, e como eles precisavam disso, como nós também hoje. Eles estavam em dificuldades enormes, um veneno virulento tinha infectado o sangue vital da igreja, e este veneno era chamado gnosticismo. Essa pronúncia é certa? Tá bom. Eu tenho tanta confusão com o inglês, porque inglês não fala do G, em inglês é gnosticismo, gnosticismo. Mas eu fico lá no meio, vocês entendem o negócio, é gnosticismo, ou gnosticismo, é? Então, esse andou exuberantemente entre os cristãos da cidade de Colossos. O nome gnóstico veio da palavra grego que significa conhecimento, porque os gnósticos achavam que eles tinham um conhecimento superior sobre estas questões básicas de vida, como foi a criação do mundo, como se pode explicar o mal, como podia um Deus absoluto criar um mundo em que existe o mal. Para eles, Deus mesmo criou o mal, ou Deus está completamente afastado de sua criação? É um ou outro. Então, eles tinham construído uma escola filosófica de pensamento para tentar responder às perguntas. E o seu pensamento foi mais ou menos assim: a matéria é má, o espírito é bom. Deus é espírito, portanto bom. Mas o mundo material é mau. E por isso este mundo mau não podia ter contato com um Deus espiritual. Era uma teoria simplista da vida, mas teve influência grave sobre a igreja primitiva. Acho que nós temos coisa parecida hoje quando a gente fica pensando sobre o que domina o pensamento popular religioso brasileiro, que é, eu acredito, o espiritismo. Eu não ouvi ninguém ultimamente falar, eu creio na ressurreição, mas por toda parte eu escuto gente dizendo, eu creio na reencarnação. Eu não vi ninguém hoje, quase hoje em dia, diz que Jesus Cristo é o único caminho para os céus. Eu escuto gente dizendo que há muitos caminhos para o céu. Então, só para dar ideia como foi naquela época com o gnosticismo, o negócio conosco é de outro jeito, mas tinha uma influência enorme sobre a igreja, como nós temos hoje. Os cristãos criam que Deus tinha vindo na carne, na pessoa de Jesus Cristo, para amar, para perdoar, para reconciliar o mundo. Por isso, a encarnação de Jesus Cristo virou o centro do conflito. Os gnósticos eram bem sofisticados em seu pensamento. Eles começaram com uma presunção e levaram o raciocínio deles para um fim distorcido. Começando com a ideia de que a matéria é má, eles argumentavam então que a carne humana é má.
E se Jesus fosse o Filho de Deus, então ele não podia ter vivido na carne como homem. Você percebeu hoje, quando nós lemos o credo de Nicéia, formidável aquele credo. E quanto tempo o credo fala do fato que Jesus não era criado, era gerado, carne, homem, tudo aquilo. Tudo isto é baseado como nessa carta de Paulo contra o gnosticismo, que dizia que Jesus não tinha vivido na carne, não. Eles alegavam que Jesus realmente não morreu na cruz, Jesus não ressuscitou da morte, porque ele nunca tinha vivido num corpo material, mal, humano, como a gente. Então não é de se estranhar que os cristãos de Colossos estavam numa situação crítica, o próprio Evangelho estava sendo ameaçado. Então o apóstolo Paulo, ele queria que os cristãos, lutando para conseguir a fé, conhecessem quem eles eram por causa da graça de Deus, e a quem eles pertenciam, e o que tinha sido feito por eles. Paulo queria que eles conhecessem o poder acessível a eles, que eles conhecessem o que o Evangelho tinha a dizer sobre as questões do bem e do mal de seus dias. O tema que Paulo apresenta em nosso texto bíblico é isso: a resposta de Deus ao mal do mundo é Jesus Cristo. E que Deus tem chamado uma nova raça da humanidade, a igreja. E a igreja é para ser a demonstração de sua intenção para todos os seres humanos. Versículo 2. Que a graça de Deus que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. A graça é a palavra-chave para nos explicar a natureza e a atitude de Deus a nós. A paz é o que acontece quando nós aceitamos e recebemos seu amor e perdão por meio de seu Filho. Vamos ver rapidamente primeiro a graça. A palavra graça significa aquilo que é dado livremente em amor. Cristo e a sua cruz focaliza este amor não merecido de Deus. Nunca podemos ganhá-lo, nunca podemos merecê-lo, nunca podemos ser suficientemente bons para recebê-lo. Graça é amor não determinado por nós. Não há nada que nós podemos ser, não há nada que nós podemos fazer que induziria Deus a nos amar. Deus nos ama porque Ele é amor. Se a vida cristã não começa com uma experiência desta graça de Deus, então realmente ela não tem início. Não tem, não, gente. Mas se a vida cristã começa com graça, então não existe um fim de seu crescimento, não existe um fim de sua amplitude. A graça de Deus derrete nossa autossuficiência e nos surpreende com o reconhecimento que nós somos amados por Deus apesar de tudo que temos sido e de tudo que temos feito. Paulo queria que o povo de Colossos sabia disso, viu? Sabia que Deus não estava longe, não. Deus não estava indiferente à sua criação, não. A graça foi a instigação da encarnação. Graça absoluta foi revelada na vida e morte de Jesus Cristo. Graça sem limites estava acessível àquele povo de Colossos para enfrentar diariamente
as frustrações, os conflitos, as pressões. A vitória de Cristo sobre as forças do mal era a vitória deles também. Eles não eram mais as vítimas desamparadas de poderes além de seu controle. Melhor, eles estavam por baixo do controle da graça de Deus. E a paz, hein? Na paz se origina da graça. Paz significa a reunião, a reunificação melhor daquilo que é quebrado, daquilo que é fragmentado. Para o apóstolo Paulo, a paz era inseparável da cruz. Nós temos paz hoje com Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Não existe paz até conhecermos que nós somos amados por Deus, que é revelado na morte da cruz. Não existe paz até conhecermos que nós somos perdoados por meio da morte de Jesus na cruz. Não existe paz até conhecermos que nós somos aceitos por Deus porque Jesus morreu na cruz. Então essa paz nos torna aptos de aceitar a nós mesmos e os outros. Aquela guerra danada dentro da gente acabou. E agora nós podemos nos tornar pacificadores num mundo cheio de conflitos. A condenação e a negação própria são redimidas quando nós aceitamos a morte de Jesus Cristo na cruz como nossa única esperança. Paz penetrante permeia nossas mentes e corações. É a garantia interior, é a voz de Deus dentro da gente, é a afirmação incontestável que nós temos experimentado a graça de Deus. E Paulo queria que aquele povo conhecesse isto, e como eles precisavam, e como eles careciam de pensamentos certos. Vamos ver o resto de nosso texto rapidamente para tentar conseguir também isso conosco. Primeiramente vejamos o versículo 15. Cristo é a revelação visível de Deus invisível. Cristo é a adequação suprema de Deus. A centralidade insubstituível de Cristo que Paulo queria proclamar. Contestando assim os gnósticos que recusavam acreditar na encarnação como a revelação verdadeira de Deus, ou verdadeira de Deus. Paulo queria estabelecer que Jesus Cristo foi semelhança exata de Deus, e até mais do que isto. Cristo foi Deus mesmo em encarnação humana. Isto atingiria o centro do equívoco dos gnósticos sobre Cristo como um anjo que veio de Deus, uma criação que veio de Deus. Também desmascara a simplicidade enganadora de pessoas hoje que dizem que são muitos os caminhos a Deus e que dizem que Cristo é apenas um caminho e não é o único caminho. Os gnósticos estavam numa procura infindável para achar o verbo eterno, a sabedoria, a razão. Por isso Paulo apresentou claramente seu caso. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Em quem nós conhecemos Deus? E com quem nós compreendemos a natureza verdadeira e o caráter de Deus?
é um retrato de Deus seguro, um retrato perfeito, é um retrato de confiança absoluta. E Paulo queria que o povo soubesse disso. Em segundo lugar, Cristo é o primeiro filho superior a todas as coisas criadas. Cristo tem prioridade e supremaria sobre toda a criação. Essa expressão, o primeiro filho, implica honra, implica favor, implica ser escolhido, implica ser singular. O salmista em Salmo 89, falando da Messias, falou da mesma coisa. Ele disse: eu o tratarei como se fosse o meu primeiro filho e o farei o maior de todos os reis. Significava para São Paulo que Cristo tem mais do que o predomínio sobre todos os reis da terra. Mas profundamente significava que Cristo não foi somente não criado, mas Cristo mesmo é o Criador do mundo. Apóstolo João capturou bem a grandiosidade dessa convicção nesse trecho que nós lemos hoje. Deixe-me ler outra tradução agora, no início do seu evangelho. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Assim, desde o princípio, a palavra estava com Deus. Deus fez todas as coisas por meio dele. E em toda a criação nada foi feito sem ele. Ele tinha vida em si mesmo e esta vida trouxe luz aos homens. Cristo é o Senhor da toda a criação. Versículo 16. Porque por meio dele, Jesus Cristo, Deus criou tudo. No céu e na terra, o que se vê e o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Mais uma vez nós vemos claramente o confronto com o sistema gnóstico de anjos e intermediários entre os seres humanos e Deus. Paulo aqui fala dos poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Todos eles eram termos usados para as graduações diversas de anjos. E Paulo acabou com tudo isto de uma vez, afirmando que Cristo não é apenas um deles, mas se existir mesmo, todos eles foram criados por Cristo, estão por baixo de seu senhorio. Versículo 17, Cristo já existia antes de tudo, e em união com ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. E finalmente, cada bom sermão deve ter 3 pontos, não é, Manuel? Vamos ficar com 3 hoje só, é? Finalmente, no terceiro lugar, o Criador do universo também é o Criador desta humanidade nova, a Igreja. Outra noite, tinha uma discussão entre alguns amigos sobre esta pergunta: a Igreja faz a gente melhor? Aqui a pergunta não é bem feita não, mas que discussão que deu, hein? Por isso eu acho que a pergunta não é bem feita não. Nós estamos na igreja para ficar melhor. Nós estamos na igreja porque nós precisamos urgentemente o amor e perdão de Deus. Mas a pergunta é boa, fica pensando com isso. A igreja faz a gente melhor? Boa pergunta. Claro que faz. Bem, não fica pensando que eu fico duvidando.
Só tenho problema para explicar, mas claro que faz. Então, tendo declarado a supremacia universal de Cristo, Paulo agora trata da união incontestável da origem da criação e da origem da igreja. Próximo versículo. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é a origem da vida do corpo, a igreja. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em todas as coisas. Como a cabeça do corpo, a igreja, Cristo então é a mola principal. Jesus Cristo é o governo que unifica a sua igreja. Ele é a inspiração desta igreja. A vida da igreja de Metodista da Asa Sul procede dele e é sustentada por ele. O primeiro filho que foi ressuscitado significa que Cristo foi o primeiro a se levantar dos mortos. Então sua ressurreição foi o início desta humanidade nova. Como o Salvador ressurreto, ele reina como o cabeça da igreja. Todas essas figuras, toda essa representação fascina nossas mentes. Vocês sabem que em Jesus Cristo nós estamos vivos na vida abundante, agora neste instante e para a eternidade. A igreja é a comunidade das pessoas ressurretas que têm sido levantadas para uma nova vida, uma nova qualidade de vida, que têm sido libertados do poder de morte. O Senhor ressurreto é o Senhor supremo da igreja, como o povo da ressurreição. Fala muito aqui em Brasília de mudar os nomes das igrejas metodistas. Não dá sentido falar igreja metodista da Asa Sul. É pior quando temos duas na Asa Norte. Fala, uma é residencial, outra é comercial, que não significa nada. O dia que chega para mudar o nome da igreja metodista da Asa Sul, posso fazer uma sugestão? Deve ser a igreja metodista da ressurreição. Isso mesmo. Isso é bonito. Nós somos a comunidade da ressurreição. Olha, gente, como devemos louvar e agradecer nosso Deus. Nada tem sido esquecido. Nada tem sido deixado fora. Tudo que carecemos é nos oferecido em Cristo Jesus. Se pudéssemos compreender isto, então nossos pensamentos sobre essas questões tão difíceis da vida, eu acredito, estarão certas, o resto na direção certa. Lembra-se, o que está em nossas mentes controlará o que está em nossos corações. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele fez a paz por meio da morte de seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que fizeram e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho, Deus fez de vocês seus amigos, para trazê-los
a presença dele santos, puros e sem culpa nenhuma. Aleluia. Ei, gente, vamos para todo mundo. A boa nova que eles são amigos de Deus é quem fez. Oremos ao Pai. Que boa notícia nós temos hoje para o mundo perdido. O Senhor já tem feito tudo o que nós precisamos. Que ajuda-nos de simplesmente ter à disposição na fé o que nós precisamos, ó Deus, para deixar penetrar em nossas mentes, para ir até nossos corações, para nos aliviar, para nos perdoar, para nos limpar, para nos fazer puros, santos e sem culpa nenhuma. Ó Pai, faça em nós a tua vontade. Ajuda-nos como o Senhor ajudou a igreja daquele povo na cidade de Colossos, usando as palavras desta carta de Paulo. Ajuda-nos também hoje, em nome de Jesus. Amém.